Olá, pessoal, sejam bem-vindos à nossa demonstração do Cloquinho Meio RH. Deixa eu ligar a câmera aqui, né? Deixa eu me apresentar. Sou Demuzir Lemos, o arquiteto digital especialista aí da plataforma de RH, tá? E só abrir a câmera para que vocês vejam que esse nome existe mesmo, não é um robô aqui que está falando, né? Eu sempre costumo brincar nesse início, né? Bom, qual é a ideia aqui hoje? É a gente falar um pouco sobre o Cloquin, sobre o meu RH, dar uma contextualização bem rápida, então os primeiros 30 minutos a gente fala sobre Cloquin, no finalzinho da apresentação do Cloquin eu vou mostrar algumas coisas na prática, e depois falar do meu RH, também mostrar também o aplicativo na prática para vocês. Lembrando, essa é uma apresentação que ela é de cunho comercial, né? Ela não tem aqui a intenção de capacitar, né? E como a gente passa um overview das soluções, né? Para ter um pouco mais de detalhamento, é importante buscar o seu ponto de relacionamento. Ao final vai ter o meu contato também para eu ajudar em alguma coisa, para que vocês aí saiam daqui com mais, né, vontade de ver mais a ferramenta e eventualmente adquiri-la. Tá? O Cloquin ele é disponível para clientes que têm a TOTOS e que não têm a TOTOS, ele é agnóstico, e o App Meu RH é especificamente para quem está dentro da TOTOS, que tem um RH RM, Proteus ou DataSul, tá certo? Bom, então vamos lá, eu liguei a câmera, mas eu vou dar uma desligadinha para ela. Agora são exatamente 10h06, né? Deixa eu olhar aqui no meu celular, 10h06. Vamos dar início até às 11 horas. Costumo ir explicando bastante as situações que tem. A nossa interação ocorrerá via bate-papo, então vocês, qualquer interação que queiram fazer, vá no bate-papo e façam, né, ali as suas perguntas ou os esclarecimentos, ou vamos deixar para o fim de cada uma das etapas, tá certo? Ok? Vamos lá. Vou desligar. Opa, desligar a câmera e ligar o áudio, né? Então vamos lá, pessoal. Primeiramente, a gente vai falar de uma ferramenta que a gente está entregando para o mercado de uma forma bem inovadora, né, para que os clientes possam fazer, por exemplo, as suas coletas de ponto, entender esse cenário de utilização da inteligência artificial dentro do RH, tá? E aqui a gente já começa falando do diferencial que é a nossa plataforma, né? Nós temos uma plataforma de inteligência artificial própria, que é a Carol, e dentre várias habilidades hoje que a Carol tem, desde da geração de informações, histórico dessas informações, a transformação desses dados, para que você depois tenha um determinado diagnóstico, para que você depois seja preditivo, consiga fazer uma previsão e até mesmo você consiga fazer todos os processos de integração de informações via reconhecimento facial, a gente tem na Carol. Especificamente o Cloquin, a gente utiliza a visão computacional, onde nela a gente tem ali a possibilidade de se criar e identificar padrões, né, de inteligência artificial, onde eu vou determinar todos os pontos que você tem na sua face, cria uma identidade facial e ali eu crio a possibilidade depois com uma combinação de dados ser preciso e reconhecê-los através de inteligência artificial, que no caso é a Carol, tá certo? Mas para a gente aplicar essa inteligência artificial dentro do cenário do RH, a gente precisa primeiro falar um pouquinho dessa relação tecnologia versus processos, versus dia a dia no RH, e especificamente o relógio de ponto, né? A gente teve o relógio de ponto na sua história em manual, através de livro, uma série de situações, aí evoluindo para os anos 80 de uma forma, né, mecânica, da forma biométrica, né, e chegamos aqui em 2009. Acho que aqui é um ponto crucial para a gente entender o que é hoje a nossa inteligência artificial, toda essa tecnologia do clocking nas empresas. Tá? Em 2009 se regulamenta o ponto, se cria uma portaria 1510, que determina, dentre várias normas, né, a criação de um relógio fiscal, né, que é o REP, né, num formato homologado pelo MET, pelo Ministério do Trabalho, e que as empresas tiveram um período para vir se adequando, né, a esse processo. Chegou um determinado momento que as empresas, depois de diversas postergações, né, desse cenário, né, diversas alterações da data de início, chega em 2011, as empresas começam a bater na porta do Ministério do Trabalho, dizendo ou eu adequo a minha planta de relógio de ponto para o REP, que tem um custo aí X, e
tiro os postos de trabalho, demito pessoas para poder adequar. O Ministério do Trabalho, né, determinou, através de uma portaria, que ele flexibilizaria essa situação. Né? Ele determinaria a portaria 373 de 2011, que ali ela daria a possibilidade de ele homologar aquele relógio de ponto que ele tinha para utilizar como um controle alternativo, mas atendendo a SREP, a portaria SREP ainda. Não deixaria de atender com algumas regras, né? E aí que dá a possibilidade de a gente trazer uma otimização, trazer a tecnologia do Clock-in, e aí o nosso laboratório da Labs desenvolve aí a forma de se coletar as marcações com reconhecimento facial e inteligência artificial, tá? É importante isso ficar claro, porque uma coisa é você pegar uma foto, identificar essa foto e fazer a marcação. E outra coisa é eu ter uma plataforma de inteligência artificial, ele identificou o seu DNA e a cada coleta que você vai fazendo, ele utiliza desses recursos para aí sim fazer aí a sua coleta de marcação. É importante a gente se atentar a isso, tá, pessoal? Bom, como que é feito isso? Eu mando uma foto previamente para a Carol, ele identificou meus pontos, e no aplicativo Android eu vou fazendo as coletas de marcações dos funcionários, né? Através do celular ou através de um tablet. Eu ponho um tablet num ponto fixo, né? Seja dentro de uma van de entrega, seja uma equipe de externa que esteja indo atuar, seja dentro de um processo de campo, né, o funcionário está em campo, numa obra, qualquer uma dessas situações a gente consegue fazer a coleta de marcação. Né? Mas o Clock-in, ele não é só isso, né? Não é só um coletor de ponto, né? Só propriamente dito. Ele tem alguns recursos, né, atrelados a ele, e um dos principais, mais um diferencial, é a questão do live, né? Os processos antifraude, onde nos dispositivos eu consigo inibir a ação, né, de ele tirar de uma foto, fazer de um vídeo, onde eu peço para ele movimentar o rosto, né, ou peço para piscar os olhos, fazer o piscar dos olhos e ter aí a ação acontecendo. O piscar dos olhos aqui ele não está acontecendo, vamos ver só se ele entra. Não, não entrou. O piscar dos olhos depois eu mostro para vocês ao vivo com o celular aqui. E eu tenho aqui a possibilidade de ele fazer a alteração das horas, por exemplo. O piscar dos olhos apareceu aqui agora. Então, aqui eu posso fazer o piscar dos olhos, né? E ali também, né? 3 piscadelas, e ele faz a coleta de marcação ao vivo e inibe a ação dele de tirar de uma foto. E aqui eu posso fazer pelo GPS, né? Tem um processo do GPS também. Todas essas ações eu posso fazer de forma online e offline, e uma chave crucial para se realizar isso é o GPS estar ativado. O GPS ele vai fazer com que eu identifique o horário, o GMT, né, do local que ele está utilizando na coleta naquele momento. Ele vai dar segurança, porque por mais que ele queira desabilitar ele traz esse recurso que ele não deixa ir adiante se você não habilitar. E também, se você fizer utilizar do GPS fake, ele vai fazer justamente isso. Ele vai inibir essa ação, vai identificar que você está utilizando uma localização forjada, e no dispositivo ele vai fazer essa notificação para o usuário, e muitas vezes ele daqui mesmo ele já para, ou se ele levar isso adiante, lá no back-office web também ele vai ter uma forma de identificar essa coleta forjada e ter a evidência que ele passou em um local que ele estava com um GPS falso, né? Se ele alterar também o horário também do dispositivo, o que vai acontecer? Quando ele vai fazer a coleta com a marcação errada, 10h14, ele vai pôr para as 8 horas, e ali ele vai marcar as 8 horas, mas depois lá no back-office também ele vai ter uma forma de identificar qual era a diferença em minutos que ele estava em relação ao GMT. Por quê? O GPS ele pode funcionar, lembrando, com internet ou sem internet, ele não depende da internet para utilizar. Tá? Então essas marcações elas são coletadas online, offline e geolocalizadas. Tá? É por isso que o GPS é extremamente importante na coleta das marcações. Tá, e aqui é o back-office web, onde ele tem toda a configuração dos dispositivos, a configuração do ambiente, informações dessas coletas que estão acontecendo. E aqui ele identifica, por exemplo, inclusive a geração do AFD no arquivo, que é como um diferencial também na portaria 373, ele gerar um AFD. Ele tem as informações. Isso aqui é outro diferencial muito bacana, depois eu vou contar um pouquinho dessa história para vocês sobre isso, um pouco com mais detalhes. E aqui é toda a marcação de qualquer lugar onde ele vai visualizar isso.
Aqui ele vai verificar as marcações, por exemplo, forjadas que ele teve do ambiente, aquelas que eu informei para vocês, ele tem como consultar, ou uma marcação de fraude, quando eu tirei de uma foto. Tirei de uma foto, ele identifica, ele também deixa ali como evidência para que a portaria 373, na SREP, na 1510, já lá, ele fala da não restrição de coletas, né, de marcações. Porque é um dos princípios que ele tinha em relação a isso. Né, porque às vezes era feita uma restrição muito indevida, né? Todo dia o funcionário fazia as horas extras e sempre a marcação dele ia até as 18 só, e ele ficava todo dia até as 19. Das 18 às 19, ou era hora extra não autorizada, ou era marcação não autorizada. Então, a portaria em 2009 veio inibir esse tipo de ação pelas empresas, né? Então, tudo hoje a gente não restringe, mas deixa um back-office para evidenciar e a empresa ter uma atitude de advertência, enfim, buscar junto ao funcionário o que tem ali para ajustar. E até dar advertência com provas inequívocas, né? Que não tenha, né, nenhum tipo de dúvida, né? Porque depois são fatos probatórios, tá? E aqui, pessoal, eu tenho todas essas informações, né? Faço a coleta online e offline, tenho os recursos antifraude, e aqui eu emito os comprovantes. Os comprovantes eu posso emitir por e-mail, né? Ele não tem custo algum, ou emitir-os por SMS. Aí a gente tem uma empresa homologada que a cada comprovante há uma cobrança, né, desses comprovantes. Lembrando que na portaria 373, isso aqui é mais um diferencial, a gente não tem essa obrigatoriedade de emitir os comprovantes nem nesse formato e nem emitir um comprovante. A portaria diz que ele tem que ter até o final do mês, quando ele for receber o seu saldo de salário, ele tem a ciência via um espelho de ponto, via algum tipo de comprovação que demonstre para ele quais são os eventos ali de ponto que contemplam aquele pagamento dele daquele mês. Mas mesmo assim a gente traz isso como diferencial e até tem empresas como Default que desabilitam isso aqui, tá bom? Com essa possibilidade de configuração. Mas o cloquinho ele vem numa evolução, né? Ele precisa acompanhar, ele precisa ser sempre antenado às situações que estão acontecendo. E desde março aí a gente teve aí uma crise complicada voltada a uma pandemia, né? E que isso faz com que as tecnologias e a TOTOS ofereça aos nossos clientes maior segurança. E quando a gente fala segurança em relação à pandemia e falando do cloquinho, a gente está falando de um processo que auxilie na higiene, que impossibilite a infecção por meio dos dispositivos, seja do aplicativo no smartphone ou seja no tablet, né? Então, para isso, a gente aumentou a segurança, criamos uma possibilidade de se fazer essas coletas utilizando o processo de aproximação apenas dos dispositivos e a confirmação por comando de voz, né? Então, a gente está utilizando em pouco contato, porque geralmente essa cultura de sem contato, ele até esse momento, ele era voltado muito à questão de clonagem, né? A segurança em relação a pagamentos, clonagem, né, de aplicativos, de instituições, enfim. E aí a gente aplicou também o hands-free, que eu faço uma aproximação, né, e por comando de voz eu faço essa coleta de marcação sem tocar no aplicativo. No smartphone isso fica um pouco, né, ilusório, porque você hoje tem que aplicar, tocar no aparelho para fazer uma ligação, tem que clicar no aparelho para fazer outras situações. É claro que eu acho que isso é uma tendência, né? Já tudo a gente vai fazer por comando de voz ou com alguma tecnologia alternativa que a gente não tenha contato com os dispositivos. Acho que isso é algo que vem para ficar, né? E eu fazer do tablet, né? O tablet ele fica muito mais evidente isso, né? Então eu me aproximo, faço a coleta de marcação, aí não é o The Flash, tá? É o Demusier mesmo, é a aceleração do vídeo, mas em breve eu vou mostrar para vocês isso acontecendo ao vivo também, tá certo? E como para aqueles clientes que eles não querem fazer um investimento em infra, né? Em smartphones Android ou tablets Android, né, a gente está disponibilizando já, recentemente, disponibilizando o Cloquinho Web, que você pode utilizar, né, as plataformas Windows, Linux e Mac, e você fazer a coleta de marcação, por exemplo, do seu notebook. Né? Você pode fazer do seu notebook nesse momento de home office, você pode utilizar, por exemplo, os dispositivos, vocês ouviram falar muito da questão de utilizar o smartphone Android e o tablet Android, frisando bastante. No momento, nós não temos o mobile disponível para iOS. Tá? Então, aqui no Cloquinho Web, você tem a possibilidade de utilizá-lo,
né, dentro de um, aqui ele está usando, a Bianca está usando um iMac, né, e está usando um navegador da Safari para fazer essa coleta de marcação. Ela poderia utilizar o iPhone, um iPad, qualquer dispositivo. Lembrando que só com o navegador. E aqui o Clocking Web ele só tem uma diferença em relação ao smartphone e o tablet. Aqui ele só vai fazer online, mas ele vai geolocalizar também, né, e vai fazer o reconhecimento facial também. É importante que às vezes você tenha uma possibilidade, inclusive, de pôr um desktop com uma câmera acoplada, uma câmera de 2 megapixels superior, no mínimo, né? E você colocar isso no pátio, ele também fazendo reconhecimento das pessoas, tá? E também, eu tô com um smartphone Android também, mas eu não quero baixar o aplicativo. Você pode usar o navegador do Chrome e também fazer a coleta pela web também, tá? Então, ao você adquirir hoje as licenças hoje do Clocking, você pode utilizar ele tanto no smartphone, no tablet ou na web, tá certo? E falando um pouquinho de novidade do que vem por aí, nós estamos para liberar, já em fase de finais de liberação, né, a cerca virtual, onde eu vou determinar um ponto, de um determinado ponto, eu vou colocar um perímetro permitido, né, permitido para se fazer a coleta de um raio de 1 km, e ali ele vai ter a coleta dele também monitorada, tá certo? No Brasil, infelizmente, a gente não pode restringir por conta das portarias, né? Então a gente vai deixar lá dentro do back-office web também uma coluna onde ele necessita de aprovação para aqueles casos que ele passou fora da cerca. Uma, por conta da restrição da portaria, e outra porque às vezes ele pode realmente ter alterado e não deu tempo de fazer a comunicação para o seu líder direto, né? Então por isso que a gente não bloqueia no smartphone direto. E no smartphone ele vai ter uma notificação, isso aqui ainda está, a gente para as próximas apresentações eu vou trazer isso aqui um pouco mais elaborado, tentar mostrar até ao vivo, que ele vai notificar que você está sob uma cerca, né, virtual, né, e que você pode ter o perímetro ali validado. Ele vai dar essas informações para você no momento do coleta. Sujeito à alteração dessa frase de algum ponto, mas basicamente ele vai trazer alguma notificação dentro do aparelho, tá certo? Bom, só recapitulando, o GeoFence não está liberado ainda, a liberação está para ocorrer agora no mês de agosto, entre o mês de setembro, tá? E você tem aqui a possibilidade de fazer essa cerca virtual da home do funcionário, né, da casa do funcionário, de unidades da empresa ou de pontos específicos, tá? Essa configuração vai estar lá disponível para você realizar. Bom, o que a gente hoje traz de vantagem com o Clocking? A gente traz, isso não são situações que a gente trouxe para vocês, são relatos de clientes através de algumas pesquisas, feedbacks que a gente teve. O primordial deles é ter uma possibilidade de redução com custos de hardwares, né? Tanto via Clocking, utilizando smartphone ou tablet, né? E com web também, que você não precisa fazer um investimento, né? A redução do risco, né, de marcações faltantes, porque hoje, por exemplo, se ele está em casa, ele pode utilizar o Note, ou o celular, ou o tablet. Se ele está na empresa, ele poderia ter o tablet, ter o celular do líder apontando a câmera traseira para ele e fazendo essa coleta. Então, a possibilidade dessa marcação não ter no período dele de apontamento é bem pequena se ele utilizar todos os recursos do Clocking, tá? Isso trouxe um ganho significativo em relação ao tratamento de marcações manuais e também para o fechamento de ponto das empresas, né? Além da segurança, né, dessa informação. Quando eu trago ali a probabilidade, inclusive, que eu não falei para vocês, mas mais um diferencial. Todos os dados do Clocking, eles são hospedados numa nuvem dedicada, tá? E esses dados, eles podem ser autenticados até em blockchain, justamente para trazer maior segurança no que tem de mais seguro no momento em relação à segurança de dados. Né? Além do liveness, que protege você daquela situação de ele tirar uma foto, né, e todos os recursos ali disponíveis no dispositivo. Então a gente traz mais segurança para isso. E quando a gente fala do Clocking como um todo, né, a gente fala de uma solução agnóstica, que a gente está prezando pela saúde dos funcionários da empresa. Possuímos aí diversos recursos antifraude, que auxilia aí no controle de coleta de marcação de ponto das empresas. Os comprovantes serem enviados via e-mail ou SMS, né, e com a possibilidade de geração do FD, para atender fiscalizações que a gente tem. Até essa questão da fiscalização é importante a gente falar, é o que eu falei para vocês que ia comentar contigo, a gente já teve auditores fiscais que chegou na empresa, né,
Vou lá, vou auditar a empresa que usa o Cloquin e que usa RAPs, né? Então o auditor chegou, porque quando o auditor chega, ele pergunta, você está atendendo qual, né? Está em convenção ou você utiliza, né, a 1510? Aí ele fala, não, eu utilizo a portaria 373, tem 1510. Aí ele vai fazer uma entrevista, ele fala, nos coletores eu vou plugar o meu pendrive e vou ter aqui o AFD, né, os dados aqui invioláveis, né, para o meu processo de fiscalização. Né, no caso da portaria 373, eu não vou ter isso, né? Aí ele falou assim, não, vem aqui. Aí pegou e mostrou lá aquela condição que ele consegue gerar o FD. O fiscal já ficou, já arrepiou, já, né? Enfim, aí ele vai chamar um funcionário para fazer uma entrevista, né? De um funcionário que utilizava o Cloquin. Né, e chegou esse funcionário, como que você tem acesso aos comprovantes? Ah, o RH te dá um espelho de ponto, depois, antes do pagamento, você valida e beleza. Ele, não. Tá aqui, ó, no meu e-mail, no meu celular eu recebo os comprovantes. No e-mail eu consigo até fazer o download. Aí o fiscal falou, poxa, aí você ferrou com a minha vida, porque isso aqui não existe na portaria 373 e fala até mais, né? Quando foi feita a portaria 2009, lá em 2009, a portaria 1510, dentre várias situações que eles queriam inclusive auxiliar no processo de ingresso de ações junto à Justiça do Trabalho. Porque no direito, no processo, sempre quem entra com a demanda, né, quem acusa, entra com o processo, ele é que tem que provar. Mas só que no direito do trabalho, isso geralmente é o contrário, eles vão pela parte mais vulnerável. É o empregador que tem que provar que ele não, que ele fez certo e que o funcionário está arguindo algo errado. Com a adoção da 1510 e aqueles comprovantes, porque na 1510 tem uma cláusula que prevê que as bobinas tenham que ter durabilidade de X tempo. Justamente para quê? Quando o funcionário ingressar numa ação pedindo horas extras, faltas e atrasos, ele vá lá e coloque isso na ação e entregue para o juiz. Olha lá, 2 anos de horas extras, enfim. Ele vai colocar isso no processo. Mas a gente sabe que isso, no dia a dia, isso não acontece, né? Porque debaixo do rap, às vezes, tem um lixo. Debaixo do rap, às vezes, tem um lixo que ele é tão grande que ele já cai direto pro lixo, né? Já vai direto pro lixo e faz ali a ação de dispensar. Ou seja, isso foi por água abaixo. Então, o fiscal, quando identificou isso, falou assim, de fato, vocês estão atendendo, né, um dos pontos que a portaria queria na ocasião. Então, essa é uma historinha que eu queria contar para vocês sobre isso, né? E uma solução offline, já localizada e futuramente com a cerca virtual. E o Cloquin Web para atender aí diversas plataformas, Windows, Mac e Linux também, tá? Lembrando, o Cloquin Web só online, tá? Agora, pessoal, vamos mostrar aqui a ferramenta aqui ao vivo, né? O que que eu vou fazer? Eu tô aqui, ó, vou dar um tchau. Eu tô com o meu smartphone, geralmente eu faço com o tablet, meu tablet hoje amanheceu bugado, não sei o que aconteceu, e não deu tempo de eu ajustar, mas aqui eu vou fazer uma marcação em hands-free, eu vou me aproximar e por comando de voz, eu vou fazer minha coleta, certo? Só um momento. Confirmar. Pronto, ali essa foi a minha coleta que eu fiz, me aproximando usando o hands-free, não toquei no aparelho, nada. Agora eu vou fazer, vou fazer de novo. Ele aceita o comando de confirmar e cancelar. Eu vou cancelar de novo. Agora eu vou cancelar e vou pegar meu smartphone também, tá certo? Um momento. Cancelar. Pronto, como identificaram agora, a partir do momento que ele fizer esse sincronismo aqui, porque eu estou online, se ele estivesse offline, ele ficaria offline aqui o tempo todo, né? Ficava cinza até eu ter um ponto de internet. De acordo com a velocidade aqui do meu aparelho, né, e da velocidade, do modelo do meu aparelho, velocidade da internet, ele vai fazer o sincronismo e depois eu já vou conseguir já visualizar essa marcação lá no back-office web, tá certo? Então, deixa eu só apagar aqui, ok? E ele já faz o sincronismo. Se ele não fizer o sincronismo aqui nesse momento, o que eu faço? Eu posso vir aqui, né? Tem uma informação, eu posso vir aqui e forçar o sincronismo dele.
né? Mas geralmente eu não preciso fazer isso. Ele aqui está identificando porque ele não achou minha internet por algum motivo. E ele até está fazendo o processo offline. É bom que ele já identifica aqui essas ações. Então, todo o processo que eu fiz, todas essas ações que eu fiz, eu consigo identificá-las aqui no back-office web, né? Então, eu tenho aqui um back-office, né, que agora eu vou entrar para vocês identificarem. Deixa eu até fazer um logout aqui, voltar. Porque para que ele faça aqui. Deixa eu só colocar minha senha. Então, esse aqui é o back-office web. Então, a marcação, quando sincronizar no meu dispositivo, eu tenho as informações. É igual eu falei para vocês, aqui eu tenho todas as configurações do aplicativo, todas as informações aqui disponíveis para o processo do clock-in. Então, aqui, desde as informações que eu tenho para o ambiente, né, aquilo que eu mostrei para vocês, a configuração de e-mail ou SMS, eu tenho a informação de habilitar aqui, ó, habilitar o comando por reconhecimento facial e aproximação. Então eu posso vir aqui desabilitar, por exemplo, por aproximação, aí ele pede que eu dê um toque no aparelho. Eu posso vir aqui desabilitar o crachá e o CPF, né? Porque agora ele está com os dois aqui, né? Ele está com os dois aqui. Ele está com as duas informações, ó. A informação aqui já sincronizou, ó. A batida foi às 10h28 e às 10h30 que ele sincronizou. Então aqui ele até mostrou essa situação. Então eu posso vir aqui, tirar o crachá, o CPF, só vai aparecer a foto. Assim como vou habilitar o piscar dos olhos também, que é o Livens, tá? Tudo isso, todo mundo que está nesse ambiente aqui está recebendo esse comando, nesse momento. Online ele recebe. É claro que o dispositivo de cada um precisa estar online. Se tiver offline, ele segue a última configuração que ele teve. Então, quando eu acessar o dispositivo aqui novamente, deixa eu voltar aqui, entrar nele, porque eu estou utilizando o clockinho, né, ou no meu smartphone Android. Aqui ele já aparece para eu piscar 3 vezes e fazer uma coleta online. Então, deixa só ele dar uma carga aqui. Então, eu vou apontar aqui para mim. Aqui ele já me identificou. Ele é muito sensível, esse aqui. Se você permanece na frente, ele vai capturando, né, o seu confirmar. Confirmar. Pronto, confirmou a marcação. Então, aqui eu fiz a coleta de marcação dessa forma. Então, ele sincronizando aqui no aparelho já fica disponível, tá? Então, esse é o processo do clocking acontecendo, correntes free. Agora eu vou mostrar aqui também ele fazendo pela web, né? Então, eu vou utilizar aqui, fazendo a minha coleta de marcação pela web. Estou usando duas telas, ele aponta para a tela que eu tenha a câmera acoplada, né? Que no caso é meu Note. Então, ele vai fazer o mesmo processo de reconhecimento, de identificação da minha geolocalização, tá certo? E aqui eu vou fazer, como eu estou fazendo do meu, né, que é selfie, vamos dizer assim, é personal, ele habilita isso para mim. Se eu estivesse fazendo de um time, tivesse colocado meu Note num pátio para ele fazer, eu poderia desabilitar essa visualização das coletas, tá? Então aqui eu apontei. Esse aqui é o Clocking Web que eu poderia fazer de um navegador do meu Safari, do Apple, do meu, né, desktop e do meu Note da Apple também. Então confirmo aqui. Ele identifica a minha coleta de marcação, mais uma coleta de marcação que ele fez aqui. Então eu vou ter essas coletas aqui, 1028, 1032, que estão aqui, ó. Essa 1032 não apareceu ainda aqui, porque eu acho que foi o momento que ele fez o sincronismo. Certo? Então, esse é o Clocking Web também acontecendo. E aqui é o back-office, né? Onde eu faço aquela geração do FD que eu mostrei para vocês. Então, os dispositivos estão aqui, o mapa deles, né? Todos os dispositivos. Então, aqui eu consigo fazer o download e aqui eu gero o FD, para justamente atender uma eventual fiscalização. Lembrando que isso não é obrigatório no Clocking, tá? Ah, devemos dizer, mas essas fotos, tudo que você tirou aí, tá tudo no aparelho, na galeria lá, né? Então, eu vou vir aqui na galeria, só para comprovar para vocês. Essas fotos hoje não estão aqui, ó. Hoje só tenho essa informação aqui, que não é a foto. E quando eu vou aqui nos cadastros de funcionários, ó, devemos dizer, tá lá no seu cadastro de funcionário, né?
tenho 2 cadastros aqui, cada um em um CNPJ. Eu venho aqui nessa informação também, ele não traz aqui a minha informação, certo? Deixa eu ir lá no outro cadastro, né? Que eu mostrei só um, ela deve estar no outro, né? No outro também vai estar a mesma coisa, certo? Aqui são as marcações propriamente dita, né? Aquelas marcações, né, que eu falei da questão de serem marcações forjadas, vou voltar um pouquinho aqui só, vou pôr meu nome aqui, para ele mostrar minhas marcações que eu fiz. Então, estou todos aqui, ó, 10h28, 10h34, 10h34, 10h28. Aquela ainda offline não apareceu ainda aqui. Aí aqui, por exemplo, eu posso vir aqui e ele me mostrar também aonde é que eu estou aqui. Marcação via satélite, né? Ele vai dando informação que eu estou num edifício, por exemplo. Ó, estou num prédio, no 8º andar do meu prédio. Ele mostra que eu estou num edifício aqui, certo? Ah, eu fiz uma marcação offline. Fiz uma marcação offline, eu fiz uma marcação que ela foi forjada. Eu usei uma marcação forjada. Então eu venho aqui, coloco quais são as marcações forjadas que eu tive. Opa, não está nenhuma aqui, deixa eu só colocar aqui que vai aparecer. Então eu estava numa demonstração com o pessoal da Unimed lá de Itumbiara, lá no estado de Goiás, se não me engano, Goiânia, e aí eu fiz uma marcação forjada. E ele apareceu aqui. Ah, eu quero ver marcações de uma foto que você fez, vamos ver. Então eu vou vir aqui e ele vai me mostrar a marcação de uma foto que eu fiz. Por ele identificar. Então aqui, ó, ele traz como fraude. Eu tirei de um porta-retrato meu, eu sou esse barbudo, né? Tava um pouquinho cabeludo. Esse não é o Demuzier Júnior, é o Davi, meu lindo, né? E essa é minha linda esposa também, a Sabrina, tá? E aqui eu tava tirando, por exemplo, do meu notebook. Eu tirei do meu notebook aqui, certo? Então, esses são os processos do Clock-in que a gente tem para atender aí vocês no seu dia a dia, certo? Agora deixa eu voltar aqui se tem alguma pergunta específica. Onde tem os treinamentos para o modo de gestão de pessoas? Procure a nossa base, tá, Lisa? Procure a nossa base de treinamentos lá na nossa página de TOTS. Procure universidade TOTS ou capacitações que você vai achar o seu ponto de contato, tá certo? Será disponibilizado o PDF dessa apresentação como as demais do grupo? A pessoa já saiu. A natureza, a empresa... Ah, legal, André, obrigado. O André está falando, a natureza e a empresa agradece o envio de comprovante por e-mail ou SMS. Tá. Como é dado o suporte para o usuário? Por favor, enviar o orçamento para o e-mail cadastrado, tal. Maria Cristina, ok, Maria, depois a gente encaminha essas informações, certo? Para a gente só mandar informações aqui sobre o material, informações sobre como que é. Primeiramente, as ferramentas TOTOS, né, as soluções de RH TOTOS, elas têm uma integração nativa, e vou mandar uma documentação que explica como que é. E vou te mandar algumas informações de apresentação e da page do Clock-in. Inclusive, na page tem uma demonstração de até 2 minutos. Tudo isso que eu falei aqui, ele vai basicamente em 2 minutos para vocês mostrarem para o mundo público, tá? Eu vou colocar aqui no bate-papo essas informações. Se você não tem hoje uma solução TOTOS, por exemplo, utiliza outro software, a gente já tem integrações com outro software, tá? E a gente consegue integrar desde que você tenha um módulo de ponto, tá bom? Desde que você tenha um módulo de ponto que apure o arquivo que vai ser consumido, que vai ser gerado pelo Clock-in, tá certo? Então aqui eu passo informações sobre o Clock-in e já entro já no meu RH também, certo? Para a gente já caminhar para os finalmente da nossa apresentação. Tá ok? Lembrando que ele não é uma funcionalidade, né, do meu RH, isso é importante a gente deixar isso claro. Ó, mandei aí no chat as documentações sobre o Clock-in, uma apresentação e a page aí da Carol, que tem essa demonstração de até 2 minutos para vocês levarem adiante. Tá certo? Bom, vamos voltar agora para a nossa apresentação aqui e falar agora do meu RH. Tá certo, pessoal? A implantação é realizada por um time, sabe, do Clock-in, por um time capacitado, tá bom?
Então, nas unidades tem um time capacitado, é importante que ele tenha um conhecimento no processo da integração. A implantação é a plataforma, né? Primeiro uma carga de dados da plataforma de inteligência artificial Carol, e depois uma integração simples com as soluções de RH ou com a solução de ponto que você tem na sua empresa. Não, Thaís, existe algum limite de distância para identificação dos registros? Eu não sei se eu entendi bem a sua pergunta, mas nós teremos uma cerca virtual que vai dar um limite onde ele pode bater. Isso vai estar disponível, que é o geofence que a gente vai disponibilizar. Agora sim, ele faz uma marcação, ele atua no campo lá no extremo da fazenda, ou no extremo da construção, um lugar bem hóspede, né? Não existe. Qualquer parte do mundo que ele tenha condições de fazer essa coleta, que o celular esteja ligado ou o tablet esteja ligado, ele vai conseguir realizar essa coleta. Tá certo? Bom, vamos falar do meu RH agora. Primeiramente, conforme eu disse no início para vocês, o meu RH ele não traz ali a condição de ser utilizado por quem não tem as soluções de RH TOTOS, tá? Então, só quem tem soluções de RH TOTOS, RM, Proteus DataSul, pode no momento utilizar. O Clock-in, hoje, ele não é uma funcionalidade do meu RH ou não estão integrados nativamente, né, dentro do processo. O que eles estão integrados é depois o que eu vou mostrar para vocês, tá certo? Então, o Clock-in, ele faz a coleta de marcações, então você tem a possibilidade de mandar isso para a sua solução de ponto, gerar as informações lá e depois descentralizar isso e fazer uma gestão de ponto, não só de ponto, dentro do meu RH. Então, ou seja, dentro do meu RH você vai ter condições, inclusive, de fazer essa coleta de marcação também. Você tem essa possibilidade de fazer essa coleta de marcação. Né? Você faz ali, por exemplo, mas só de forma online, já localizada, é diferente do Clock-in, que você faz ele de forma offline, com reconhecimento facial, usando inteligência artificial, tá certo? E você tem condições, inclusive, de fazer o gerenciamento de ponto, inclusão de batidas, inclusões de abono, consulta de banco de horas, todo esse controle que já é feito dentro do RH, tá? Então aqui a gente descentraliza de fato as informações, né? Não só de ponto, reforçando, mas eu consigo disponibilizar desde a consulta dos dados do funcionário, ao organograma da empresa, entender qual é o e-mail e telefone de determinada pessoa ali do grupo da empresa, os demonstrativos de pagamento ou informe de rendimento, fazer o processo de gestão de férias, né, as solicitações de férias, criar um fluxo de aprovações através do app Meu RH, né, dando autonomia, descentralizando, trazendo para a cena de todos os autores, né, todos os atores, né, no caso o líder, auxiliando o RH na gestão de pessoas e os funcionários deixando de acessar o RH e tendo uma possibilidade de utilizar isso via app, né. Consultar o seu espelho de ponto, né, a marcação é realizada, a coleta dentro do Clock-in, faz a leitura e o apontamento dentro do software de ponto, né, das linhas da TOTOS, e você disponibiliza depois esse espelho que você consegue fazer o download e até compartilhar. Ver o resumo dessas movimentações, o resumo mensal, né, de horas extras, por exemplo, que você tem horas negativas, ver o resumo diário dessas informações, você consegue visualizar lá dentro do aplicativo também, tá? Acessar ali e também fazer algo bem importante, que é o envio de atestado, né? Você está indo lá numa consulta, você foi numa consulta, você saiu de um pronto-socorro e vai ter um tempo aí afastado, você já pode, naquele momento ali, anexar e encaminhar, né? Antecipar essas informações para o RH, auxiliando bastante no processo aí, né, das movimentações de folha e de ponto também, tá? E a gestão do time, tá? Isso aqui só é importante, eu vou mostrar para vocês, só é importante você se atentarem às releases, eu vou abrir as documentações aqui para identificar em qual release que está disponibilizada cada uma dessas funcionalidades. Também vou compartilhar esse material com vocês, para que vocês não tenham dúvida aí em que release vocês precisam estar, por exemplo, para ter a gestão do time, tá certo? O App Meu RH está disponível para todas as plataformas, Android e iOS, tá? E de várias telas ele é responsivo. Eu posso acessar ele desde os meus dispositivos móveis quanto da web, tá certo? Bom, agora eu vou acessar ele aqui do meu celular, né? Mostrar para vocês. Então já aproveito até para fazer uma pequena explanação aqui. Então, o Clock-in é um aplicativo, faço a coleta de ponto, marcação, leio lá no RM, no Proteus DataSul, essas informações integradas nativamente, né, essas integrações, e o meu RH, eu vou lá e faço a gestão, não só de ponto. Eu tenho a gestão né, a possibilidade de dar outras funcionalidades junto ao app,
né? Então, aqui eu envio, eu vou aqui no ambiente de demonstração, vocês podem vir aqui nesse ambiente de demonstração, pode baixar aí que esse aplicativo tem disponível esse ambiente, é acessível por qualquer, né, qualquer cliente ou qualquer, né, qualquer pessoa que queira conhecer mais. Então, o aplicativo aqui ele tem as informações de identificar e verificar aqui o organograma. Aqui, quando ele faz aniversário, quando disponibiliza informe de rendimento, quando você completa ano de empresa, algumas informações ele te traz aqui já, esses eventos. Ele vai trazendo para você aqui essas informações e disponibiliza aqui para o funcionário. No caso aqui, quando ele for líder, ele vai mostrar também uma aba aqui de gestor, que onde tem várias informações, para justamente ele ter essa ciência. Então, ele já tem essas informações aqui disponíveis, traz os mais acessados, vê a banco de horas do time. Então, aqui, por exemplo, ele vai no perfil e identifica ali as informações dele do processo admissional que ele fez, né? Ele fez ali o processo admissional, teve os dados cadastrados, e aqui ele toma conhecimento. Aquilo que é passível de edição e de acordo com a determinação da empresa, ele vai liberar para ele ajustar. Aquilo que não, documento, alguma informação que impacte no e-social, que precise de um comprovante para que assim ele faça, isso vai direto para o RH. Tá certo? Então aqui ele tem os documentos, também ele visualiza as informações dele aqui, certo? E aqui o pagamento. O pagamento ele traz aí a possibilidade de você visualizar na tela, você visualiza o seu pagamento na tela, identifica ali os seus dados, né? Faz uma ação aqui, identificou essas ações. Ah, você quer compartilhar isso? Você quer compartilhar via WhatsApp, via jogar isso para um drive na nuvem, mandar por e-mail, ou enfim, baixar. Ah, você está numa loja, numa instituição de ensino que você precisa fazer a comprovação lá de renda. Ah, me dá o seu WhatsApp aí, vendedor, e eu te mando aqui pelo WhatsApp agora isso aqui. Então, ou seja, não precisou ligar lá no RH, não precisou pegar um arquivo que está lá no seu e-mail, ali de pronto você já faz isso. Tá certo? Ah, eu quero baixar esse arquivo aqui, ele vai identificar os arquivos, vai me trazer no formato que é gerado lá dentro do meu sistema. No sistema, se ele gerar dessa forma, ele vai gerar aqui. Então, aqui você tem o pagamento disponível, né? Só estou aumentando aqui para vocês visualizarem. Então, esse aqui é o comprovante que ele vai ter também, certo? Ok? Isso, mesma coisa vai acontecer com informe de rendimentos, né? Informe de rendimentos, né, pessoal? Poxa vida, todo mês de fevereiro, por enquanto, né, o E-Social tomara que venha para tirar isso. É uma das boas notícias que o E-Social vai trazer quando ele tirar essa questão da DIRF, né, da necessidade do informe de rendimento. Porque os RHs, eles são, né, eles têm que criar uma espécie de call center para atender só os demitidos, né, lá no mês de fevereiro para mandar informe de rendimento. Então, com o meu RH isso acabou. Você tem solução, você pode criar lá um perfil de acesso, né? E deixar para que ele acesse só o informe de rendimento, por exemplo. Então aqui ele vai acessar o informe de rendimento dele e vocês nunca mais vão receber e-mail, ligação, né, de gente pedindo, porque ele mesmo vai conseguir realizar. Tá certo? Você cria um perfil lá e ele faz essa ação. Para o ponto, né? Além da coleta de marcação que a gente já identificou, que ele geolocaliza e que faz essas ações, você tem aqui só mostrar a questão do ponto, né? Ele identifica, ele vai aqui de novo, vai identificar aqui meu ponto, e aqui ele identificou, eu vou fazer a coleta de marcação, ele passa aqui e você faz a coleta. Mas o ponto aqui eu vou deixar para o fim, que eu tenho vou tentar fazer uma surpresinha para vocês aqui. Então, aí eu vou solicitar abono, tem identificações lá. Passou no clock-in, leu a marcação, depois identificou que tem uma falta, ou uma saída antecipada, um atraso, ele pode vir aqui, fazer a inserção do motivo, justificar, né, colocar um motivo de abono, e isso aqui depois ficar pendente para o líder aprovar, e depois ir para o RH e concluir e executar essa ação, né, efetivar essa ação aqui. Porque sempre tudo que você coloca de hierarquia aqui de férias, abono, ajuste de marcação, isso aqui você pode colocar uma hierarquia de aprovação, tá? Existe algumas que, por exemplo, o atestado você não vai conseguir porque ele já vai direto para o RH, porque tem um requisito para se atender o E-Social, então por isso que vai direto para o RH, tá? Então aqui no abono ele vai fazer a mesma coisa. Isso aqui são, né, motivos de abono específicos do nosso ambiente, mas ele vai acatar os que você tiver na sua empresa, né, os motivos de abono que você tiver, certo? Aqui ele vai fazer também, por exemplo, dentro do espelho, do espelho de ponto, ele visualiza ali as marcações que estão sendo realizadas, né? E aqui ele consegue fazer edição dessa marcação, né? Fazer uma edição, um ajuste, incluir, fazer todas essas ações. Então, quando ele faz isso, ele vê o resumo dele diário, ele identifica aqui o que está pendente dele, né? Se teve horas extras, se teve atraso ou faltas, ele vai identificar, e ele fica sob aprovação, em aprovação do líder. Esse caso aqui ele está
sob a aprovação do líder aqui, certo? Então, aqui é o app Meu RH visualizando e realizando essas ações aqui, né, do processo. Beleza? Aqui ele vai poder fazer de gerar aqui o compartilhar ou fazer o download, né? Com essas duas ações aqui. Bom, falando um pouquinho ainda de ponto, né? Quando eu quero fazer o envio do atestado, também vou identificar aqui qual é a ação. O atestado aqui, quando ele for de dias, eu vou colocar por aqui e no atestado eu consigo anexar. Quando o atestado for de horas, eu vou lá em solicitação de abono e eu não vou conseguir solicitar. Não vou conseguir anexar uma comprovante. Tá? O atestado está especificamente para horas aqui no atestado. Então aqui eu vou tirar uma foto, buscar um arquivo e ele vai deixar eu fazer aqui o meu processo de ponto. Quando eu falo de férias, eu estou identificando aqui a solicitação, posso solicitar aqui. Aqui a gente está falando daquelas férias que são planejadas previamente, né, com tempo para o RH, porque ele não vai deixar você fazer o planejamento de umas férias para amanhã. Ele vai configurar algo que você tem que ter um período mínimo, né, para o financeiro se adequar, para que o seu líder se organize, enfim. Vai ser algo que vai ser encaminhado para o líder aprovar ou não essas férias, tá? Pode pedir antecipação, né, de 13º, tudo ele vai conseguir fazer por aqui, as solicitações de férias, tá certo? Ele pode verificar aqui, aí tem o processo do gestor, né? O gestor aqui. O gestor, seguindo essa linha de férias, ele vai fazer toda a gestão da equipe, ele vai organizar lá quem está mais próximo do ano e 11 meses, né? Período aquisitivo e período concessivo, ele vai estar muito próximo ali e vai identificando aqui para o líder, né? Para o líder já ir tomando alguma ação. Se alguém solicitou algumas férias e está em conflito, ele vai mostrar aqui que está em conflito, para o líder aí tomar uma definição de aprovar ou reprovar essas férias, tá? Falando de gestor também, ele pode ali, nas solicitações que forem demandadas para ele nomear um substituto para um período que ele esteja afastado ou que ele esteja impossibilitado de aprovar, né? Ele vai ficar ausente, então ele pode nomear uma pessoa que será o responsável em dar andamento nas demandas que forem demandadas para eles, né? Então ele pode vir aqui e fazer essa ação e identificar. No caso das batidas remotas, aqui tem algo bem interessante, né? Digamos que eu entre aqui e esse funcionário tem uma marcação que ele não seja autorizada, né? Deixa eu só pegar um funcionário aqui que tenha alguma marcação, ó. Esse funcionário fez uma marcação e aqui o líder identificou essa marcação que foi feita lá via geolocalização, ele identificou que é uma marcação indevida, né? Foi num local indevido. Então ele vai vir aqui, faz a justificativa, né? Não, vai, por exemplo, aqui, ele faz a justificativa, vai desconsiderar a batida e isso vai lá para o relógio de ponto, né, para o relógio de ponto não, para o sistema de ponto, vai alimentar o arquivo do AFDT, né, o arquivo de fonte de dados tratadas com essa justificativa, né, para quando um auditor chegar e falar, por que você desconsiderou essa marcação? Ah, porque ele trabalha na Zona Norte, estava lá na cela fazendo o quê? Né? Então, ele consegue visualizar a justificativa, né, consegue reconsiderar, né, ele consegue reconsiderar a batida também e também ajustar, certo? Isso aqui é algo bem bacana também. Mas isso tudo vai ocorrer depois que é feita a leitura, o apontamento que é identificado aqui, tá? Lembrando que a marcação que é feita pela geolocalização lá, ela vai direto, porque está seguindo os requisitos das portarias de não restringir a marcação, beleza? Tá bom? E por último aqui a gente tem as condições do gestor, né? O gestor visualizando essas informações, o gestor da equipe, né? Ele vai lá da sua equipe, visualiza, por exemplo, desde o histórico de salário dele, né? Aos processos, né? O histórico aqui salarial, só para uma observação, ele pode armazenar desde a sua admissão, por exemplo. Ele pode verificar aqui as questões de ponto, né? Que ele tem aqui, deixa eu só clicar, de ponto, né? Que ele vai identificar ali a marcação dele, vai identificar também as questões que envolvem férias e a situação do apontamento, ou do atestado médico também. Ele pode fazer toda a ação e enviar o atestado médico, tá certo? Então, essa é a visão do líder, essa é a visão, né, do processo acontecendo do meu RH, certo? Deixa eu só voltar um pouquinho aqui agora. E aqui eu vou mostrar aquelas questões de release, documentações que acontecem em relação ao release, né, para vocês ficarem atentos, né? Eu vou disponibilizar também para vocês aqui,
Tá? Eu estou mandando aqui no chat. Né? Primeiramente, quando você coloca, por exemplo, meu RH RE, meu RH DataSul, meu RH Proteus, lá no Google, ele já vai te dar essas informações. Tá? Então, eu vou só colocar aqui, ó, compartilhar com vocês. Então, aqui vocês vão ter que tomar cuidado, por exemplo, dentro da linha DataSul, por exemplo. Tá certo? Vocês, para identificarem qual é a funcionalidade ou mais informações sobre o meu RH, vocês entrem nesses links que eu mandei para vocês, cada um. Opa, aqui eu só peguei uma informação. Deixa eu pegar uma informação aqui coloquei as informações disponibilizadas. Então, tem um link aqui que fala das funcionalidades disponibilizadas e das funcionalidades em planejamento, tá? Então, por exemplo, quando eu venho aqui no DataSul e identifico aqui as informações das minhas funcionalidades, é importante você falar assim, Demuziel, eu quero ver a gestão do time, né? Ele vai pegar aqui, o gestor solicitar atestado para o colaborador. Ele precisa estar nessa release, por exemplo. Se ele tiver em qualquer outra release anterior, ele não vai ver essas ações. Então, por exemplo, quando ele entra no dashboard lá, todas essas informações ele traz uma telinha, ó, o que é cada uma delas e explica. E alguma delas ele mostra até qual é a release que está as outras linhas, né, também. Então, o gestor visualiza aqui, por exemplo, o atestado, a gestão do time. Ele identifica aqui, mostra as telinhas que tem, e aqui embaixo ele mostra quais são as linhas de ECO que estão disponíveis. Por exemplo, no DataSul está na 12.128, no Proteus na 27, no RM na 27. E aqui você tem as telinhas com mais detalhe e orientações sobre isso. Então, tudo isso foi o que eu passei no link para vocês. Tá certo? Então, de cada uma dessas linhas. Isso é o processo de funcionalidades disponibilizadas. O roadmap está aqui, mas eu só vou abrir aqui para vocês identificarem. Isso é o roadmap, por exemplo, e ele é um roadmap que vem sendo, ele disponibiliza aqui, a gente não pode dar a release, mas aqui a gente coloca algumas ações que estão acontecendo para cada linha de produto, RM, Proteus e DataSul, tá? Então aqui, por exemplo, ele coloca aqui, ó, chamada do Clock-in dentro do App RH, somente para clientes que utilizam o Clock-in. Por exemplo, isso é algo que a gente está trazendo, isso aqui vai ser bem bacana. Então, mas eu não posso agora para falar para vocês, ó, não tá vai estar na próxima release. Por quê? Em março a gente tem uma série de planejamentos, mas para vocês terem um exemplo, em março a gente teve que derrubar todo o nosso roadmap para atender a legislação das MPs para se atender à pandemia. Então é por isso que a gente infelizmente não coloca a release que será disponibilizada. Tá certo? Então é só para vocês entenderem esse cenário. Então agora, pessoal, só para a gente ir para os finalmente aqui, podem ir fazendo suas perguntas, eu estou verificando aqui, tem mais alguns minutinhos. Como a gente começou às 11h05, então eu posso atrasar um pouquinho em 5 minutos, tá bom? Então eu vou só fazer agora uma demonstraçãozinha aqui do App Meu RH. Eu vou utilizar aqui um ambiente, tá? Que é um ambiente, eu vou sair desse ambiente aqui. Vou utilizar meu acesso via biometria, vou fazer meu acesso via biometria aqui no tablet, é um ambiente nosso interno aqui, ele está integrado com uma das nossas soluções de RH, então eu estou fazendo aqui a minha ação, vou chegar aqui no ponto e vou fazer a minha coleta aqui também com o meu RH. Então, bati meu ponto aqui, fiz a minha coleta de marcação, ele vai me dar, ele identificou aqui, agora já ajustou, ele fica só fazendo ali. Então, ele está identificando aqui, identificou, agora já posso fazer. Deixa eu só fazer aqui. Está carregando. Como eu estou espelhando, ele está se perdendo ali. Pronto. Agora fez 10h59, eu fiz essa coleta de marcação. A partir do momento que eu fiz essa coleta de marcação, ele é sincronizado, essas informações são sincronizadas. E, por exemplo, quando eu entrar aqui no meu espelho de ponto, aqui do aplicativo mesmo, essa marcação ela já foi para a nossa solução de RH já aqui, né, que eu estou utilizando. Então, ele trouxe aqui às 10h59, hoje dia 25. Então, ele entendeu que era uma saída. Tá? E quando eu acessar, por exemplo, agora o nosso portal aqui, o nosso módulo, deixa eu ver aqui, o módulo nosso que está aqui na nuvem. Então, deixa eu só mostrar aqui para vocês. Quando eu acessar essas informações, eu estou acessando aqui, deixa eu entrar aqui já direto para não mostrar todos os dados.
Então, eu acessei aqui um ambiente que ele já vai me mostrar que essa marcação já foi realizada. Às 10h59 eu estou usando a nossa solução de RH aqui, certo? Então, esse é o processo do RM sendo realizado também através do meu RH também, coleta de marcação interligado nativamente aqui com elas. Certo, pessoal? Bom, acredito que a gente tenha passado aí pelo Clock-in, que é uma ferramenta agnóstica. A gente faz a coleta do processo de ponto com reconhecimento facial, recurso antifraude, online e offline, né? E o App Meu RH, que vai atender as soluções, né, RH, Proteus, RM e DataSul, e que vai fazer, além da gestão do ponto, vai fazer também a gestão, também a descentralização de vários fluxos que tem hoje dentro da administração de pessoal do RH. E dentro, há uma previsão de roadmap que tem muito mais. Beleza? Aqui são meus dados, caso vocês precisem de algum apoio, alguma outra informação que aqui não foi possível, procure o seu ponto de contato primeiramente, ou pode me acionar também via o celular corporativo, WhatsApp, ou pelo e-mail também corporativo que está disponível aí, certo? Agora vamos para as perguntinhas que tem aqui, só para a gente finalizar e eu encerrar no prazo, certo? Gostaria de mais informações sobre o meu RH e a proposta para implantação. Ok. Beleza, eu vou passar isso para você. Bom dia, gostaria de liberar o espelho de ponto, mas a batida de ponto desativar. Apenas para o colaborador ter acesso ao espelho de ponto. Posso realizar essa configuração? Pode. Em cada um daqueles links que eu te mandei, ele mostra lá como que você libera isso, tá, Jonatas? A relação de que usa o banco, de horas, de crédito, débito. Essas informações tenta buscar naqueles links que eu mandei, tá bom, Jonatas? Caso você ainda tenha dúvida, pode acionar a gente ou seu ponto de contato que a gente dá maiores esclarecimentos que eu não entendi muito bem isso que você me pediu, tá bom? Porque lá dentro de cada uma daquelas telinhas lá tem informações, tá certo? Bom, pessoal, estou olhando aqui outras perguntas que tiveram aqui. Tá aqui, deixa eu ver aqui que eu não vi acima. Existe algum limite, existe algum plano de realizar a assinatura digital do ponto eletrônico? André, no momento, isso até por uma questão legal e não ser obrigatório, não temos essa disponibilidade. Poucos clientes questionam isso, porque não são todos os tribunais que exigem isso. Isso existe uma grande polêmica sobre isso, tá? Então, por isso que não tem. Mas nós temos um parceiro, que é a VertSign, que utiliza a tecnologia da CertSign, que faz a assinatura digital de documentos, tá bom? Depois a gente pode dar maiores informações sobre isso. Eu preciso ter o Clock-in para fazer o registro de ponto no App Meu RH? Poliana, eu acho que eu demonstrei para você aí. Primeiro, né? Você pode ter o Clock-in, né? Que ele vai fazer essa ação de coletar as marcações, integrar ele com a solução de ponto da TOTS, né? RM Proteus DataSul, apura as horas extras, faltas e atraso, e descentraliza via App Meu RH. Se você tiver o Clock-in, você vai fazer isso com esse diferencial. Se você não tiver, você pode utilizar o Meu RH também. Tá bom, Poliana? Espero que tenha te respondido. Nós possuímos o RM. Consigo habilitar o portal RH ou é necessário comprar o Clock-in? Não, Thaís, conforme eu expliquei agora, você precisa verificar com o seu ponto de contato se você tem as licenças devidas, se você tem implantado o Meu RH, tá? Se você precisar, depois procure ele que te dá maiores informações. Ter o Clock-in vai te auxiliar para funcionários que precisam fazer marcações online, offline, redução de custo, que você pode tirar o aparelho, se você tiver autorização do sindicato para utilizar o Clock-in como portaria 373. Lembrando que o Meu RH também, lá no processo de coleta de marcação, igual eu mostrei aqui no fim, precisa ter a portaria 373 também. Isso, inclusive, está na documentação do link que eu passei para vocês. Tá? Gostaria de mais informações sobre o Meu RH e proposta para implantação. Ok, Ari. Vou encaminhar para o seu responsável. Bom dia, gostaria de liberar o espelho de ponto. Todas as perguntas já foram aqui, acredito que respondidas já. Tá certo, pessoal? Então, acabando aqui bem em cima mesmo, né, às 11h55. Obrigado pelos elogios aí, pessoal, valeu. Ok, obrigado mesmo. Né, e
Espero que todos aí estejam bem, se mantenham bem, né? Fiquem com Deus, tenham bastante saúde, bastante sucesso e plena paz aí no seu dia a dia, né? Tá certo? Até mais, pessoal. Muito obrigado. Continuem nos prestigiando com as nossas demonstrações.